Olhe para suas mãos. Faça isso agora. Olhe bem para elas. Você troca 40, 50, às vezes 60 horas da sua semana, a porra da sua vida inteira, para não ter absolutamente nada de valor no final do mês. Você engole ônibus lotado, trânsito infernal, humilhação calada. Você sangra para entregar metade de tudo que você produz direto para as mãos de uma corja de parasitas engravatados em Brasília. Você banca o caviar, os carros blindados e o segurança deles. E qual a sua recompensa? Quando a noite cai, você volta para a sua casa e se tranca atrás de grades de ferro como um animal no zoológico. E você tem medo, muito medo de quem tá solto na rua. Mas sabe o que é mais patético? É que quando o perigo realmente bate na sua porta, sabe o que você faz? Você disca para 190. Você ajoelha e implora socorro exatamente para a mesma máfia que te desarmou, que te rouba todo dia e que faz vista grossa para o bandido que está prestes a invadir a sua casa. Você sofre da pior síndrome de Estocolmo da história. Você, literalmente, lambe e beija a mão de quem te bate. Se você ainda tem um pingo de brilho na cara, deixa o seu like nesse vídeo agora. Eu quero que você comente aqui embaixo quem você acha que lucra de verdade quando você não consegue dormir à noite. Porque hoje eu vou destruir esse mundo cor-de-rosa em que você vive. O Estado que você idolatra e defende não é incompetente. Ele criou um modelo de negócio sádico perfeito, onde a matéria-prima é o seu sangue, a moeda de troca é o seu desespero. E antes que você ache que isso é teoria da conspiração, saiba que eu tenho provas. Existe um documento militar de 1937 que mostra um método exato que eles usam para te fazer de idiota há quase um século. Eu vou esfregar ele na sua cara daqui a pouco. Mas antes, você tem que engolir a verdade sobre por que os Estados Unidos acabaram de intervir no Brasil, classificando as nossas facções como terroristas globais e humilhando o nosso governo de vira-latas na frente do planeta inteiro. Fica comigo até o final, porque quando você entender o teatro de horrores em que você é o palhaço, você nunca mais vai olhar para uma viatura ou para um político sem sentir nojo da própria ignorância. Não tem mais volta. A grande massa acredita que o governo é apenas incompetente. Ah, os políticos são burros, a polícia é mal treinada. Mentira, eles não falharam em te proteger por incompetência, eles falharam por método. Existe um conceito profundo chamado de dialética hegeliana, aplicada à política. Funciona assim: o Estado cria ou permite o problema. A população entra em pânico absoluto e exige uma reação. E então, o Estado aparece com a solução, que invariavelmente resulta em mais poder, mais dinheiro no bolso deles e menos liberdade para você. Quer um exemplo global? O 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, a tragédia acontece. A população americana entra em pânico absoluto e a demanda por proteção é imediata. Qual foi a solução do Estado? O governo aprovou o Ato Patriota. Com a desculpa de caçar terroristas, eles destruíram o direito à privacidade de todo mundo, permitindo que o Estado espionasse as mensagens, ligações e contas de seus próprios cidadãos sem nenhum mandato judicial. E quem lucrou? A tal guerra do terror custou mais de 8 trilhões de dólares aos cofres públicos. Esse dinheiro saiu do pagador de impostos e foi para direto na conta da indústria armamentista. Empresas como a Lockheed Martin e a Boeing viram suas ações baterem recordes históricos. Os políticos que votaram a favor da guerra garantiram reeleições e doações milionárias para as campanhas. O cidadão comum perdeu sua liberdade em troca de uma segurança que nunca existiu. Sempre que uma tragédia acontece, o que vem depois? O político ganha mais poder, a indústria das armas bate recorde de lucro e você ganha mais impostos e menos liberdade. Sabe o que eles são? Eles são bombeiros piromaníacos. Eles incendeiam a sua rua na calada da noite, em silêncio, e de manhã eles aparecem com a sirene do caminhão de bombeiros ligadas, apagando o fogo, cobrando de você a conta de água e ainda exigindo que você os chames de heróis. Ah, mas isso é lá fora e faz muito tempo. Beleza, vamos trazer para o Brasil. O ano de 1937, Getúlio Vargas no poder. Ele queria virar ditador, mas precisava que a população implorasse por isso. O que eles fizeram? O exército forjou um documento falso, chamado de Plano Goering. Eles plantaram na mídia que havia um plano comunista sanguinário prestes a invadir o país.
com massacres e incêndios a igrejas. A população entrou em pânico. A solução do Estado? Vargas rasgou a Constituição e instalou uma ditadura brutal sobre os aplausos da população aterrorizada por uma ameaça que o próprio governo inventou. E em 1981, o atentado do Rio Centro. A ditadura estava acabando, mas a linha dura não queria largar o osso. Agentes do Estado enfiaram bombas num carro e foram para um show com 20 mil civis. A ideia era explodir o local, culpar a oposição e continuar no poder através do terror. A bomba só não matou inocentes porque explodiu no colo do militar antes da hora. Preste atenção, o Estado planejou um ataque terrorista contra o próprio povo, contra sua própria massa de manobra, apenas para não perder o poder político e se manter como salvador. Você acha que alguma coisa mudou de lá para cá com a nossa maravilhosa democracia? O sistema nunca mudou. A máquina de moer carne é a mesma. Eles só tiraram a farda verde-oliva e vestiram um terno italiano pago com o seu suor. O Estado usa palavras bonitas como desenvolvimento e segurança pública para esconder o fato de que você não é um cidadão. Você é um escravo tributário. Você é o gado que puxa o arado. Na época do milagre econômico, o governo militar afundou o país em dívidas internacionais impagáveis com a desculpa de fazer obras faraônicas. E adivinha quem enriqueceu? O mesmo cartelzinho fechado de empreiteiras que financia as campanhas de esquerda e de direita até hoje. Veio a democracia, veio o mensalão, veio o petrolão. Eles transformaram a maior empresa estatal do nosso país, que deveria servir para baratear a sua vida, no caixa eletrônico pessoal deles. Sabe por que você paga a gasolina mais cara da América Latina? Sabe por que o seu poder de compra é um lixo? Porque cada vez que você abastece o seu carro, você está pagando o rombo bilionário que eles fizeram para comprar o voto e o silêncio do deputado e senador. Uma máquina sádica que rouba a si mesmo e manda a conta para você pagar sorrindo. Mas o roubo de terno e gravata, os desvios da empreiteira, isso é brincadeira de criança. Isso é só o teatro que eles deixam passar no Jornal Nacional. Então, onde o dinheiro sujo e pesado está de verdade? Ele está na indústria do sangue. A segurança pública no Brasil não é um problema social. A segurança pública é o modelo de negócio mais rentável que o Estado já inventou. Olha para o surgimento das milícias. Quem que criou a milícia? Foi o bandido de chinelo? Foi o Zé da esquina? Não, foram policiais, ex-policiais, bombeiros e militares. A elite tática, agentes do próprio Estado. Eles usaram o treinamento, a farda e o fuzil que você financiou com seu imposto. Expulsaram o traficante do morro e disseram: agora o dono da boca sou eu. Eles assumiram a venda de drogas, o monopólio do gás, a internet clandestina e o transporte. E o que eles cobram do cidadão de bem? A tal taxa da segurança, uma taxa para não estourarem a sua cabeça. Olha o nível da sua escravidão. Você paga imposto para a polícia oficial fingir que não vê, e paga taxa para a polícia clandestina não te matar. Você é um refém financiando os próprios sequestradores. E muitos desses cabeças de milícia estão aonde agora? Sentados em gabinetes políticos, votando leis porque o seu vizinho foi lá e apertou o botão na urna. O Estado não perde a guerra para o crime organizado. Entenda de uma vez por todas, o Estado é o crime organizado. E nas favelas, a guerra ao tráfico, o maior esquema de pirâmide de sangue do mundo, aquele eterno enxuga-gelo. A polícia sobe um morro, dá tiro para todo lado, uma criança de uniforme escolar morre de bala perdida, 2 policiais rasos que ganham uma miséria morrem também. E o que eles fazem? A TV mostra a apreensão de 3 fuzis velhos e meia dúzia de tablets de droga. Sabe o que acontece no dia seguinte? A estrutura do tráfico continua intacta. A boca de fumo funciona com o dobro do preço para compensar a perda. E por que eles não sobem lá para exterminar o problema de vez? Porque se eles acabarem com o tráfico, se a guerra for vencida, como é que o governador vai justificar o orçamento de emergência de bilhões? Como eles vão justificar licitações milionárias para comprar caveirões superfaturados, drones militares de Israel e munição sem fim? Se o crime acabar, a torneira de dinheiro do Estado seca. A guerra não foi feita para ser ganha, parceiro. A guerra foi desenhada milimetricamente para nunca acabar. A sua morte, a morte do policial e a morte do inocente
é o que mantém a roda do lucro dele girando. A engrenagem desse sistema não funciona só com bala, ela funciona com o caos absoluto. Quando uma tragédia real acontece, quando o céu desaba, a terra treme ou uma doença se espalha, você sente empatia, você chora, você reza pelos mortos. Sabe o que eles sentem lá em Brasília? O cheiro de sangue fresco, cheiro de lucro fácil. A morte em massa é o momento em que o Estado paga os maiores dividendos para os seus donos. Pensa no auge da pandemia, fecha seus olhos e lembra. Hospitais públicos caindo aos pedaços, pais e mães de famílias implorando por cilindros de oxigênio, gente sendo sufocado até a morte nos corredores, um pesadelo de asfixia coletiva. Enquanto você estava trancado dentro de casa, apavorado, com medo de perder a sua mãe, o que o Ministério da Saúde estava fazendo nos bastidores? Eles foram flagrados, com áudio, mensagem e tudo, negociando a compra de uma vacina indiana superfaturada, a Covaxin. E qual era a condição dos engravatados para liberar a compra que salvaria sua vida? Propina. Eles exigiram na cara dura $1 por dose, $1 por cada braço picado. Para eles, as pilhas de corpos em sacos pretos empilhados nos necrotérios não era uma tragédia humanitária, era só uma oportunidade de ouro para fazer caixa 2. A vida da sua família não valia mais do que $1 de troco no bolso de um político. E quando a natureza bate? Enchentes na Serra Fluminense, o estado do Rio Grande do Sul debaixo de água, um cenário de guerra. A lama arrastando em questão de minutos a casa que o trabalhador levou 30 anos suados de sangue para construir, tudo submerso. E a grande piada macabra disso tudo, você, como escravo tributário obediente, paga bilhões todos os anos em impostos que vêm carimbados com prevenção de desastres e defesa civil. Onde está esse dinheiro quando a água sobe? Ele é contingenciado, ele é bloqueado ou desviado para fechar as contas da corrupção de outras áreas. E quando a desgraça inevitavelmente acontece, quando os corpos ainda estão boiando na rua e você está cavando lama com as próprias mãos para achar os seus móveis, sabe o que acontece nos gabinetes climatizados? Eles comemoram. Existem duas palavras mágicas no Brasil que fazem políticos abrir garrafas de champanhe importado: calamidade pública. No exato segundo em que o Estado decreta calamidade pública, a lei brasileira dá a eles um passe livre para o roubo, um cheque em branco. Eles podem comprar o que quiserem, no preço que quiserem, contratar a construtora do cunhado, tudo isso sem licitação. A sua tragédia vira o maior open bar com o dinheiro público que existe na face da terra. Eles superfaturam a água potável, a marmita dos desabrigados, o remédio e a porra da ponte que foi destruída. E quer saber o final dessa piada? Daqui a 5 anos a mesma ponte que eles reconstruíram cobrando o triplo do valor vai desabar de novo com a primeira chuva. Sabe por quê? Porque resolver o problema de forma definitiva significa matar a galinha dos ovos de ouro. A roda de sangue precisa continuar girando e você continua sendo hamster correndo dentro dela. Eles passaram décadas enxugando o chão sujo de sangue só para poder superfaturar a venda do pano de chão. Eles amamentaram um monstro no quintal para manter você, a ovelha dócil, trancada dentro de casa implorando por socorro. Mas sabe o que acontece quando a ganância fala mais alto? Sabe o que acontece quando você alimenta um monstro psicopata todos os dias com vista grossa, corrupção e impunidade? Um dia, o monstro não cabe mais no quintal. Ele arromba a porta da frente, senta na mesa de jantar e devora o dono da casa. E a conta desse teatro macabro chegou. O Estado brasileiro brincou de gerenciar o caos por tanto tempo, se achando tão intocável que a coleira arrebentou. Você viu o que acabou de acontecer? Os Estados Unidos da América acabaram de intervir e classificar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas globais. E se você acha que isso é só burocracia internacional, você é mais cego do que eu imaginava. Sabe por que você tem que se importar com isso? Porque isso significa que a máscara caiu, a ilusão acabou. Isso prova para o planeta inteiro que a nossa soberania nacional é uma piada absoluta. O mesmo governo que bate no peito na propaganda da TV, jurando te proteger, na verdade se acovardou. O Estado brasileiro virou vítima da própria armadilha. A máquina de lucrar com o crime falhou. Hoje, o nosso Estado não é o leão que te protege. Ele é um cão vira-lata, patético e encurralado. Ele precisa baixar a cabeça, enfiar o rabo entre as pernas e aceitar que um império estrangeiro dite as regras, congele contas e opere no nosso próprio território. E por quê? Porque os nossos políticos, os nossos engravatados, os generais são frouxos, incompetentes e corruptos demais para lidar com os terroristas
que eles mesmos deixaram crescer nas nossas ruas. O problema ficou maior do que o Criador. Entenda a gravidade do abismo em que você está pisando. A gente chegou num nível de putrefação onde o Estado não tem mais capacidade nenhuma de agir. Eles perderam o monopólio da força. Eles criaram um problema para te vender a solução, mas a solução quebrou. O sistema entrou em colapso. E se o Estado não consegue defender o próprio território de uma facção e precisa engolir a intervenção estrangeira, calado, me responde uma coisa: quem que vai proteger você? O mundo lá fora se dividiu e a linha foi traçada no chão. Acabou o meio termo. De um lado existe eles, a máquina de moer carne, o Estado parasita, o crime organizado e o rebanho cego de milhões de brasileiros que caminham sorrindo para o matadouro. E do outro lado estamos nós. Vou fazer um resumo brutal da sua situação para não dizer que eu não te avisei. Se você acha que pode enfrentar o colapso desse país sozinho, você é um tolo. Se você não se inscrever nesse canal agora, se você fechar esse vídeo e decidir voltar para a sua vidinha anestesiada de sempre, eu te garanto uma coisa: você vai cair. E vai cair feio. O Estado vai continuar drenando o seu bolso. O crime vai se espalhar pela sua rua. A próxima calamidade vai te engolir. E quando você cair, você vai sangrar sozinho. O sistema vai te esmagar e ninguém vai se lembrar do seu nome. Mas existe a porta de saída. A Confraria dos Corvos. Nós somos a anomalia do sistema. Nós somos os homens que entenderam que os lobos dominam as ovelhas, mas os corvos voam acima dos lobos. Nós observamos, nós antecipamos o caos e nós sobrevivemos. A promessa que eu faço para você hoje, olhando em seus olhos, é muito simples. Se você se inscrever nesse canal agora e cruzar os portões da nossa confraria, você se liberta. Tudo muda. Você deixa de ser a presa apavorada e passa a ter a visão dos predadores. Você não vai mais ser feito de idiota pelas falsas bandeiras do governo. E o mais importante, você entra para uma fraternidade de aço, uma comunidade inquebrável de homens que estão forjando o próprio conhecimento, a própria força mental e o próprio escudo tático. Aqui dentro, se um cai, a comunidade inteira se levanta ele. Você nunca mais vai estar sozinho no meio da guerra. Você tem dois caminhos na sua frente. Inscreva nesse canal, entre para a Confraria dos Corvos e mude a sua biologia, a sua mente e a sua história de uma vez por todas. Ou vire as costas. Fique por aí no frio e espere sozinho a sua vez de ser devorado por esse sistema sádico. Nós estaremos observando de cima. A escolha é sua.